A nova van construída em enxaimel falso foi finalmente inaugurada em Blumenau. Localizada no centro histórico da cidade, surgiu como uma tentativa de recuperar a área abandonada e de ser um atrativo turístico. Será mesmo que não existe uma alternativa melhor para trazer vida para o centro histórico? Eu sou a Lu, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, e aqui eu explico como a arquitetura impacta a vida das pessoas. Mesmo com o passar dos anos, Blumenau insiste em repetir o mesmo erro, de incentivar o enxaimel falso como um cenário, acreditando que é isso que vai trazer vida para a cidade. É um problema por um motivo central: ele não dialoga com essa área que tem uma importância histórica e cultural para a cidade. Fica localizada na Rua das Palmeiras, que foi uma das ruas mais importantes para o desenvolvimento de Blumenau, onde chegavam os primeiros imigrantes, e também tem exemplares do enxaimel verdadeiro, como o Museu da Família Colonial. E além disso, no entorno também tem a centenária Igreja Luterana. Historicamente, esse terreno tinha como uso o estádio Aderbal Ramos da Silva. Então era um lugar que reunia bastante pessoas e gerava uma movimentação na cidade. Então não faz sentido nenhum ter esse tipo de edifício e uso ali. Diante disso, será que construir um espaço público como o Parque Ramiro, que já tem na cidade, que pudesse receber algumas atrações, ser um espaço de lazer, ou então um centro cultural com diferentes oficinas e atividades, mas principalmente incentivar a moradia com o comércio, por exemplo, não seria uma melhor solução para essa área? E o mais curioso disso é que esse edifício foi autorizado pelos órgãos do patrimônio após serem atendidas algumas exigências, já que esse terreno está localizado nessa área do centro histórico, e a justificativa é que esse edifício foi construído em enxaimel, porque conecta com a identidade histórica do município e também se referencia aos prédios que estão ao redor. No entanto, o resultado foi esse, uma tentativa bastante falha de remeter a técnica construtiva em enxaimel, que não é um estilo arquitetônico como erroneamente é divulgado. Acredito que vocês também concordam que existe uma diferença enorme, né? Eu já fiz 2 vídeos aqui explicando tanto esse projeto e também a Vila Germânica e falando um pouco dessa história da cidade para quem quiser assistir. De uma forma geral, eu acredito que isso realmente é um fachadismo, um cenário que numa área que é histórica, que é tão importante, que por diversos motivos acabou estando abandonada. Então esse projeto surge como uma solução milagrosa que vai trazer vida para essa área. Mas falando em termos de paisagem, essa é uma edificação gigantesca de 14 mil metros quadrados de área construída e está totalmente fora de escala. É só se comparar o tamanho do edifício em relação a um carro, e não tem uma linguagem arquitetônica que converse com o entorno conforme é justificado. Claramente está descontextualizado e não faz sentido nenhum ter esse tipo de uso aí, que acaba realmente gerando um impacto visual, poluindo essa paisagem cultural e histórica. Uma área de uma cidade, ela só fica abandonada porque basicamente ela é monofuncional. E o que isso significa? Ela tem um uso só comercial, institucional e industrial. E qual que é a principal solução para as áreas abandonadas? Vários pesquisadores já trazem isso desde a década de 60. Um exemplo é a jornalista Jane Jacobs, que estudou diferentes centros urbanos, e depois da década de 80, o arquiteto Jan Gehl mostram o que a gente precisa ter para uma área de uma cidade ser realmente viva. Um dos elementos centrais é o uso misto do solo. É quando você tem uma área comercial, institucional, que pode ser cultura, educação, junto com o principal deles, que é o uso residencial. Portanto, é isso que faz com que tenha uma circulação de pessoas o tempo inteiro nessas áreas, tornando elas realmente vivas. E até mesmo tem esses estudos que são mais recentes que mostram a importância desses usos mistos para que tenha então lugares com maior qualidade. Se o intuito era realmente valorizar a cultura germânica, que sim, foi importante para o desenvolvimento de Blumenau e que está presente até hoje na cidade, por que não pensar outros usos que realmente valorizem isso de uma outra forma e que esse espaço, essa rua, ela seja realmente pensada para as pessoas utilizarem e se apropriarem dela?
Vocês conseguem perceber que essa área tem tanto potencial, teriam outros meios e soluções que eu acredito que seriam mais eficazes. Os espaços públicos, tanto para ter esse lazer gratuito para diferentes pessoas da cidade utilizarem, pensar em programações culturais, atrações, também pensar alguns centros culturais. O MASP é um ótimo exemplo disso, ele está localizado na Avenida Paulista, é uma das principais avenidas de São Paulo, a mais importante, eu acredito. Além do museu, ele foi pensado para ser um espaço público, então essa parte térrea dele é livre. As pessoas utilizam ele como se fosse uma praça. Nos finais de semana, essa rua é fechada e os pedestres aproveitam esse espaço. Podem trazer outras atividades, oficinas, exposições e até mesmo o comércio com moradia, trazer esse térreo com lojas, restaurantes, cafés. Então, repensar o zoneamento dessa área com usos mistos. Eu acredito que ver imagens de usos como essas é muito diferente do que está sendo proposto. É algo que realmente não conversa com a área, não tem relação nenhuma com esse entorno. Diante disso, eu acredito que Blumenau teria que ter mais políticas públicas de incentivo à preservação da história e da memória da cidade. E mais do que isso, o principal é pensar realmente o que se quer para o desenvolvimento da cidade, não só pensar num terreno isolado, num uso isolado. Eu acredito que é um retrocesso esse tipo de ação acontecer repetindo o que era feito lá nos anos 70. Uma área tão importante como essa merecia ser melhor tratada e pensada com a relevância que ela tem e não ser pensada para um uso mais individual e fechado, e pensar em usos sim que sejam coletivos e que realmente vão ser benéficos para toda a população e não necessariamente tentando criar um cenário totalmente fora da realidade. Eu acredito que o mais importante é nós continuarmos debatendo e questionando as decisões que estão sendo tomadas nas nossas cidades, porque elas impactam na nossa vida diariamente. Bom, é isso. Agora eu quero saber o que vocês pensam do assunto, se vocês concordam comigo. Lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.